em quem ou no que colocamos a nossa confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor de Deus, que foi revelado por Cristo Jesus, nosso Senhor, na força do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 23 até o versículo 30. O Senhor, Ele vai nos orientar, vai nos advertir, vai nos mostrar o quanto o apego às coisas não deve ser nossa escolha, não deve ser a nossa confiança. A nossa confiança precisa ser nele. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude para que possamos atentamente escutar essa palavra e assim essa palavra possa converter os nossos corações. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos discípulos: em verdade, vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus nos orienta, assim, falando para os discípulos e falando para nós, de que devemos colocar a nossa confiança nele, porque é ele que é o Senhor de todas as coisas. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe aquilo que nós estamos passando e Ele sabe aquilo que nós poderemos passar, porque Ele é o conhecedor da história, é o Deus presente, o eu sou, um Deus que não está só no passado, e não um Deus que é o futuro, mas é um Deus que é sempre, o presente, sempre. Por isso que Ele conhece a nossa vida. E devemos confiar nele. Por isso é que o Senhor nos pede para confiarmos, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas, como faz parte também do ser humano, nós somos livres e nós entreguemos a nossa vida ou não a Ele. Nós confiamos ou não a Ele. Cabe a cada um de nós. A exortação que o Senhor nos faz hoje é de que muitos de nós confiamos no ter, nos preocupamos em ganhar dinheiro, nos preocupamos em vender, nos preocupamos a render, nos preocupamos com os negócios, queremos fazer investimentos, ficamos preocupados com isso, corremos atrás
damos a nossa vida por isso, o nosso tempo, às vezes totalmente completo, entregamos para essa finalidade de ganhar, de ter e cada vez mais. E nesse estresse diário de querer ter, acabamos que o nosso coração, a nossa mente fica distante de Deus. Ou só estamos com o nosso pensamento, nosso coração em Deus em alguns momentos, quando é necessário estar todo momento nosso coração e nossos pensamentos voltados para Deus. Nós temos visto até no ambiente financeiro grandes empresas quebrando, né? Grandes empresas e pessoas fazendo tantas coisas e prejudicando tanta gente. E nós não podemos cair nesse erro como pessoa, pessoalmente, de ficar assim. É necessário ganharmos? Sim. É necessário trabalharmos? Sim. É necessário que a gente tenha um controle financeiro? Sim, é necessário. Mas tudo isso vai acontecer com a sabedoria de Deus em nossa vida. Com a sabedoria do Espírito Santo, saberemos viver bem, intensamente, sobretudo nessa intensidade de buscar o Senhor e viver e fazer a vontade de Deus. Precisamos então tomar cuidado, porque o mundo tem nos tirado de Deus por tantas situações, sobretudo problemas financeiros e um querer cada vez mais de ter, que as pessoas estão até incontroláveis. Jesus fala aqui no Evangelho que é mais fácil um camelo entrar num buraco da agulha, né? Só para entender também um pouco isso, lá nas entradas de Jerusalém, pelos portais principais entravam as pessoas, mas os camelos entravam por outras passagens, que eram pequenas aberturas no muro, que eram aberturas que cabia, somente o camelo passava. E o camelo, para passar, ele precisava curvar suas pernas, porque ele tem umas pernas longas, e se abaixava para passar. Então, ele passava pelaquele buraco, né, que cabia somente ele, que eles davam o nome de buraco de agulha. Olhando para, então, esse exemplo de Jesus, que possamos entrar no coração do Senhor, na abertura do coração de Jesus, dobrar o nosso joelho, dobrar o nosso coração, porque aí nós vamos cada vez mais ser ensinados pelo Senhor a confiar nele e desapegar das coisas desse mundo. Que o Espírito de Deus, nessa terça-feira, hoje, dia 18, ele possa nos dar essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Servos, nosso baluarte Santo Inácio de Loyola e os santos anjos que a igreja hoje celebra, que possamos assim, com a sabedoria que vem do alto, possamos caminhar junto ao Senhor para um dia, na renovação dos tempos, nós estamos entre aqueles escolhidos, entre aqueles que vão se assentar junto de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.